Boa noite, bem-vindos a mais um webinar oferecido pelo Pet Food Institute dos Estados Unidos. Meu nome é Giovana Oliveira, eu sou Trade Specialist na River Global, representante do Pet Food Institute aqui no Brasil. Em nome do Pet Food Institute, eu gostaria de dar as boas-vindas aos oradores e a todos os participantes deste evento. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Primeiramente, a gente vai ter uma breve apresentação sobre o PFI e depois a gente vai ter a apresentação dos dois palestrantes convidados. Primeiramente, a gente vai falar com a doutora Flávia Delecrode, que abordará o tema Como a nutrição pode influenciar no comportamento canino. E em seguida, a gente vai ter a presença do Dr. Franz Yoshitoshi, convidado pela NMV, que irá apresentar sobre vômito e diarreia em cães, como a endoscopia pode ajudar no diagnóstico e no tratamento. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de informá-los que este evento está sendo gravado e a gravação será disponibilizada para quem está aqui assistindo o evento conosco. Antes de começar, então, pessoal, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para vocês. A primeira pergunta seria: você já recomenda rações importadas? Vocês já trabalham com rações importadas? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem, cerca de 1 minuto para as respostas. Por favor, compartilhem conosco se vocês já recomendam as ações importadas, se você ainda não recomenda, se você recomenda dos Estados Unidos, se você recomenda de outros países. Se você não sabe também, não tem problema, temos essa opção. E se não se aplica à sua atuação, por gentileza, respondam, que essas respostas nos ajudam muito a melhorar e a ter eventos melhores. Temos aí mais 30 segundinhos para a resposta, mais cerca de 20 minutos. 20 minutos, perdão, 20 segundos. Quem ainda não respondeu, por favor, responda. Mais 5 segundinhos, pessoal. Quem ainda não respondeu, esse é o último momento. Perfeito. Encerramos com 40% já recomendando dos Estados Unidos, 20% de outros países e 40% ainda não recomendam. Perfeito, pessoal. Então, agora, para continuar, eu gostaria de apresentar um pouquinho sobre o PFI, o Pet Food Institute dos Estados Unidos, só para que vocês conheçam o Instituto antes da gente começar com o nosso programa principal. Prometo que eu não vou levar mais muito do que 5 minutos, tá bom? Bom, o que que é o PFI? O Pet Food Institute dos Estados Unidos é uma instituição que está há mais de 60 anos comprometida em ajudar cães e gatos a viver vidas longas e saudáveis. E como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que lembrar que o PFI é a voz dos fabricantes de alimentos para animais de estimação dos Estados Unidos. Ele defende um ambiente regulatório, transparente e baseado na ciência. Os membros atuais são responsáveis pela maior parte da produção americana de rações e de petiscos, e os Estados Unidos são o maior mercado de pet food hoje, né? Para que vocês entendam um pouquinho mais sobre os objetivos do PFI, a gente tem aí na tela, então. O PFI ele advoga por legislação, regulamentos e tecnologias que apoiem a fabricação e a distribuição global de alimentos seguros e de alta qualidade e que apoiem a escolha correta do consumidor. O PFI ele promove a inovação em segurança alimentar, nas práticas de fabricação e manuseio. Ele também fornece informações sobre questões que afetam os fabricantes, seus fornecedores e distribuidores, amantes de animais de estimação e outras partes interessadas. Ele também promove rações e petiscos americanos pelo mundo. E, por fim, divulga os benefícios de ter animais de estimação para o público. É interessante notar que a gente tem um mercado bem grande nos Estados Unidos e durante toda a cadeia acaba movimentando muito a economia. O PFI ele faz parte de todas as partes da cadeia, tá? Não é só lá na parte final com, com a ração pronta, né? É um mercado que tem crescido bastante, principalmente nos últimos anos, após a pandemia, mas não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. A gente sabe que o Brasil é um dos maiores produtores de ração hoje, né? A gente, inclusive, nos últimos anos, a exportação cresceu mais de 30%, e chegou o máximo que chegou foi 59%. Os Estados Unidos em si já exporta bastante para o Brasil, e, inclusive, esse número é o dobro que já exportava ano passado. Então, a gente vê que aqui no Brasil a gente tem sim uma demanda para uma ração importada e que é muito interessante notar o tamanho desse país, né? Como vocês podem ver aí, a gente tem é um mercado muito grande, de cerca de 150 milhões de animais. Eu gostaria agora, então, de comentar um pouquinho sobre a história do pet food em si.
Se vocês quiserem mais informações sobre isso um pouco mais aprofundado, tem no nosso site a história inteira, completa, mas aqui eu vou só dar um apanhado para vocês, tá? Então, a primeira descrição, o primeiro comentário que a gente tem ali na história seria no século XIV, falando de alimentar o pet, né? O pet mesmo a gente só começou a identificar os animais como animais de companhia no século XIX, como a gente conhece hoje, mais próximo do que a gente tem nas nossas casas. Então, ali ter um animal domesticado que a gente alimenta e que a gente chama de companheiro. As primeiras compras de pet food começaram quando os tutores começaram a comprar carne de cavalo que morriam nas ruas. E a primeira ração que a gente tem conhecimento foi vendida comercialmente em 1860 na Inglaterra. Mas, curiosamente, apesar da fórmula ser inglesa, quem começou a fabricar a primeira ração que existe foi nos Estados Unidos em 1890. Hoje em dia, a indústria segue critérios muito rigorosos de qualidade, de requisitos nutricionais, é, e diversas associações nos Estados Unidos fornecem um ambiente regulatório e a gente tem que ser claro, né, quanto às necessidades de alimentação do pet. Então, a gente sabe que quando a gente está falando de uma ração americana, ela será um alimento de muita qualidade, tá? Interessante notar que, além do nosso código de conduta, que são aqueles 5 objetivos que eu mencionei antes, o PFI ele ajuda os animais a viverem mais, vidas longas e saudáveis, inclusive essa é a nossa tagline. A gente também trabalha muito com envolvimento com a comunidade, como a gente está fazendo aqui agora, entrando em contato com veterinários. A gente também entra em contato principalmente com os consumidores, porque o nosso objetivo é educar e espalhar conhecimento de qualidade. Além disso, como eu falei, a nossa própria tagline, vocês conseguem ver ali no nosso logo, ali no cantinho, é Promoting Long and Healthy Lives since 1958. Então, promovendo vidas longas e saudáveis desde 1958. E, no geral, a gente também fala, como eu comentei, com veterinários e com a comunidade como um todo. A gente faz isso com muita informação e educação, tá bom? Principalmente os nossos serviços, eles são gratuitos, tá, pessoal, para importadores e para parte porque ele é financiado pelo Market Access Program do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E, por fim, se vocês não seguem a gente nas redes sociais, por favor, nos sigam, @PFI Brasil. Também tem o nosso canal do YouTube e o nosso site, a gente tem muito conteúdo disponível lá. Agora, já que a gente falou sobre ração americana e sobre o que o PFI faz aqui no Brasil, eu queria pedir novamente a participação de vocês para mais uma enquete. Caso vocês já tenham visto, já trabalhem com alguma ração dos Estados Unidos, escrevam aí pra gente quais rações americanas vocês já conhecem. Vocês já trabalham com alguma ração americana? Não precisa ter medo de errar também. Se você falar uma marca e ela não for americana, não tem problema algum. Por favor, só interajam conosco. A ideia realmente é saber que tipo de público que a gente está falando, que tipo de ração vocês já conhecem, vocês já trabalham, é entender melhor com quem que a gente está conversando aqui. Boa, tem mais cerca de 30 segundinhos para responder. Quem não respondeu e puder responder, por gentileza, isso ajuda bastante. Mais cerca de 20 segundinhos aí, pessoal. Mais um tempinho aí para vocês participarem. Boa. A gente vai encerrar essa enquete. Muito obrigada pelas respostas. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre o PFI, vamos partir para o momento que todo mundo estava esperando, né? A nossa apresentação principal. Eu gostaria, por favor, de começar a chamar a doutora Flávia Delecrode. Ela é médica veterinária com ampla experiência em clínica médica, especializada em comportamento animal, geriatria e neonatologia de cães e gatos, além de fisioterapia e reabilitação animal. Ela é mestranda em epidemiologia pela USP. Muito obrigada por estar aqui conosco, doutora Flávia. Bom, Bem-vinda, a palavra é sua. boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Então, falar um pouquinho aí sobre esses membros que hoje são membros da família é de extrema importância.
Eu falo que hoje o pet ele ocupa um lugar muito mais especial na nossa vida do que antigamente. Então, a preocupação que os tutores têm com a alimentação é fundamental justamente para a gente trazer aí uma longa vida e uma vida com qualidade. Você pode, por gentileza? Isso, muito obrigada. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho como a nutrição pode influenciar no comportamento canino. Então, as rações que nós temos no mercado hoje, né, são consideradas rações de qualidade, são alimentos completos, alimentos que o tutor pode sim confiar, oferecer com segurança, e ela vai desempenhar ali um papel fundamental na saúde e no bem-estar do pet. Por que a gente precisa se preocupar com a nutrição do nosso cachorro, né? Uma dieta equilibrada, ela vai impactar positivamente em vários aspectos da vida do nosso cãozinho. Então, a capacidade de aprendizagem, seja mesmo um bom sono, uma boa qualidade de vida, evitar doenças futuras, tá? Então, a gente precisa, sim, se preocupar naquilo que a gente está oferecendo para a gente garantir uma boa saúde e um bem-estar para os nossos pets. Obrigada. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho sobre as necessidades nutricionais aí de cada fase da vida, do nível de atividade, a gente pode comparar com nós humanos. Então, por exemplo, quando uma criança está na fase infantil, na fase de desenvolvimento, ela tem uma necessidade diferente de um adolescente, que tem uma necessidade diferente de um adulto. A mesma coisa com os cães. Tá? Então, aquela cadelinha que está gestante, ou mesmo que esteja amamentando, ou aquele filhote que esteja em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento. Existe no mercado rações específicas para cada tipo de fase de vida desses pets, justamente para que a gente consiga suprir as necessidades que aquela fase da vida é necessário. Né, o tipo de nutriente, qual tipo de nutriente que precisa mais naquela fase, ela precisa ser mais rica em carboidrato, mais rica em proteínas. O nível de atividade do cão também temos que levar em consideração. Até porque, se ele é um cão atleta, um cão que tem muita atividade física, ele vai precisar, obviamente, de uma quantidade de nutrientes muito maior do que aquele cãozinho sedentário, né? E a mesma coisa quando a gente se refere às raças e tamanhos. Então, a quantidade que eu vou oferecer para um cãozinho de um porte pequeno é totalmente diferente da quantidade que eu vou ofertar para um cão de porte maior. Quando a gente fala de adequar essa dieta para a necessidade individual, é claro que ter um veterinário para que te acompanhe, né, e que te consiga ali te orientar na quantidade, ou mesmo você ver as recomendações da embalagem, o tipo de ração que é mais adequada para aquela fase da vida, o porte do animal, se ele tem uma vida mais agitada, como, por exemplo, hoje em dia, os cães frequentam creches, os cães frequentam parques, tem aqueles cãezinhos que são, né, de raças mais agitadas, tem aqueles cães que são de raças mais quietinhas. Então, tudo isso, um profissional da área ir te ajudando a escolher a ração adequada é muito importante. Quando a gente fala de dieta equilibrada, né, o que isso tem a ver com o comportamento do meu cachorro? Então, quando a gente oferece uma ração, ou a gente está oferecendo uma ração inadequada para a fase de vida, uma ração inadequada por conta mesmo de falta de nutrientes adequados, ela vai deixar aquele pet com falta de energia. Então, vamos nos comparar aí. Como fica o seu humor quando você está com fome, né? Então, nem só a questão fome, mas vamos falar da questão de nutrição. Resolvi fazer uma dieta, o humor não muda? Então, uma ração que não esteja adequada, equilibrada para o pet, pode causar cansaço, pode causar apatia, vai deixar aquele pet com falta de interesse para brincar, e às vezes o tutor não consegue perceber. Ah, é porque está muito calor, ele não quer comer. Ah, é porque está muito frio. Ah, é porque ele já está mais velhinho. Realmente, esses fatores influenciam. Mas será que não é o ideal você conversar com um profissional, porque às vezes o que está faltando ali é nutriente? Além dos problemas digestivos, né? Então, aquele animal que está apresentando muita diarreia, muito vômito, ele tem aquelas desconfortos estomacais, tem refluxo, tudo pode sim estar relacionado com a dieta. E muitas vezes o tutor não percebe, acha, comeu muito, saiu correndo, é porque ele é muito agitado.
e até mesmo nas questões comportamentais, como ansiedade, hiperatividade, agressividade. Tudo isso pode sim ter uma influência com a alimentação e a nutrição adequada. Identificando sinais de deficiência nutricional. Assim como nós humanos, quando um animal ele está com déficit nutricional, ele pode perder peso, como pode ganhar, né? Porque às vezes o tutor não está oferecendo a ração adequada, mas está oferecendo muitos petiscos. Então, ao invés de perder peso, ele está ganhando peso. A pelagem começa a ficar sem brilho, a pelagem começa a ficar opaca, fica quebradiço aquele pelo. Ah, mas é porque uma vez no ano o animal troca de pelo. Só que o animal está com uma pelagem ruim o ano inteiro. A fadiga, a letargia, aquele cansaço excessivo, né? Que o tutor quer brincar e o cachorro não quer interagir, a falta de entusiasmo, os problemas digestivos, como eu falei anteriormente. Então, tudo isso que às vezes o tutor pensa, são casos esporádicos, são situações pontuais, e isso pode sim estar relacionado com uma deficiência nutricional. Então, será que a ração que você está ofertando é de qualidade? Aí o papel do profissional veterinário, te orientar e passar, né, uma recomendação adequada. Como que os nutrientes vão influenciar no comportamento? Então, quando você percebe, né, que aquele nutriente ou aquela ração que você está ofertando, aquele tipo de alimento que você está oferecendo, está influenciando no comportamento. Meu cão é muito agitado, meu cão é muito letárgico, meu cão, na hora que chega à noite, parece que ligou a chavinha no 220, ou ele passa o dia inteiro dormindo, ele engordou muito de uns meses para cá, ou ele emagreceu demais sem uma doença que possa ter sido ali diagnosticada, né? Então, essa falta de energia ou essa energia excessiva, ela pode estar, sim, relacionada com a alimentação do seu animal. Então, o excesso de carboidratos, por exemplo, pode deixar ele ligadão. Então, por exemplo, eu tenho no consultório, eu recebo muitos casos assim, né? O tutor trabalha o dia inteiro, aí à noite, quando chega, oferece aquela porção gigante, porque de manhã, quando saiu para o trabalho, o animal não quis comer. Então, ao invés de ele dar a porção diária dividida em várias partes durante o dia, ele oferta tudo de uma vez em uma única refeição. Aquele excesso de carboidrato da ração que ele escolheu oferecer vai dar um up ali de energia que o animal, na hora que todo mundo quiser entrar em repouso, o animal está como? Ligadão, quer brincar, quer descer para correr na rua, quer ir para o espaço pet. Então, esse tipo de comportamento é inadequado. Então, o profissional veterinário, além dele poder te ajudar a escolher uma ração de qualidade, ele também vai conseguir te oferecer um auxílio na escolha da ração certa e de como você pode porcionar esse alimento durante o dia para o seu pet, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, para que o humor melhore, para que o bem-estar não só dele, mas da família melhore, a cognição. Então, eu tenho muitos colegas da área de adestramento que falam para mim: nossa, mas é um animal que não aprende, ele não tem concentração. Como eu sou comportamentalista, as pessoas muitas vezes acham que é só medicar, e muitas vezes o fator não está na medicação, está na nutrição. Como uma criança que vai para a escola, uma criança que tem um déficit de nutriente, ela não vai conseguir aprender adequadamente, assim como os cães. E o comportamento social. Então, quando ele está numa matilha, o animal desnutrido, ele pode sim gerar brigas, ele pode sim ter comportamentos mais agressivos e influenciar ali na vida social dele. Em relação à dieta com as doenças comportamentais, né, o que eu recebo muito no consultório, ansiedade, agressividade, depressão, hiperatividade, então isso pode estar correlacionado. É claro que quando o tutor me procura com essas queixas, para se fechar um diagnóstico, é claro que existe aí uma gama de exames que a gente vai investigar, desde um exame físico até exames laboratoriais, para a gente conseguir fechar o diagnóstico. Essa ansiedade, ela está sendo causada por quê? É uma deficiência nutricional? Ou é uma ansiedade por separação, porque é um pet que foi adquirido na pandemia, estava acostumado com a casa cheia e agora fica sozinho? Essa depressão é uma letargia porque tem um déficit nutricional ou essa depressão é por um outro fator?
tá? Ele não está conseguindo absorver. Existem exames específicos até nas fezes para a gente conseguir detectar se o organismo daquele animal está conseguindo absorver os nutrientes necessários para a saúde dele. A própria agressividade, então esses desequilíbrios nutricionais pode gerar uma irritabilidade. Eu sempre cito como exemplo nós humanos, né? Quando nós estamos em situações ou que ficamos muito tempo em jejum, ou que estamos fazendo alguma dieta, essa agressividade, essa irritabilidade vem à tona. E eles também. E a hiperatividade. Então, esse excesso de carboidratos pode gerar esse pico, né, glicêmico, e o animal vai estar ali ligadão na hora que você precisa abaixar a bola e descansar. Então, aí agora vamos para a parte prática, né? As dicas para uma alimentação saudável. Ai, doutora, é difícil porque o meu veterinário falou para eu escolher qualquer ração. Quando você vai escolher uma ração, o profissional que está ali, que você escolheu para acompanhar o seu pet, ele tem, sim, por obrigação, te ajudar a escolher pelo porte físico, pela idade do seu animal, pelos ingredientes da ração que o seu animal está necessitando. Então, se a ração que você já está ofertando é uma ração de qualidade ou não. Então, o médico veterinário, ele tem, né, por obrigação, te auxiliar nessa escolha. Por quê? Porque a escolha de um alimento de qualidade vai trazer uma vida longa e saudável para o seu pet. Porque é o que eu sempre digo, a gente não quer que o animal simplesmente viva muito, a gente quer que ele viva muito, mas que ele viva bem. Então, as proteínas de alta biodisponibilidade, os ingredientes naturais, as rações que não possuem corantes, tudo isso vai promover muito mais saúde para o seu pet. Fracionar as refeições, né? Então, oferecer pequenas porções durante o dia é muito melhor do que você oferecer tudo de uma vez só. Controlar as guloseimas. Então, os petiscos, eu comparo muito com doce para as crianças. Você dá chocolate para o seu filho o dia inteiro? Você dá bala para o seu filho o dia inteiro? Então, as guloseimas, os petisquinhos que a gente oferece, além da gente ter opções de qualidade, a gente tem que ofertar de maneira correta. E a água, né? Que a água é fundamental para o comportamento do corpo, o funcionamento do corpo, desculpa. Agora, em relação aos suplementos. Como eu disse no início, toda ração de qualidade, ela é um alimento completo. Tá? Então, se você consome, se o seu animalzinho consome, você compra para o seu animal consumir uma ração de qualidade, ele é sim um alimento completo. Por que que às vezes o veterinário precisa suplementar o animal, né? Às vezes ele tem uma deficiência específica, como eu me referi. A gente no consultório podemos pedir um exame que se chama coprológico funcional. A partir desse exame de fezes, eu consigo detectar se ele está conseguindo absorver corretamente os nutrientes ou não. Se ele tiver uma deficiência, se ele tiver alguma patologia que impede que ele consiga absorver de forma adequada, a gente vai sim precisar suplementar. Fases específicas, então aquela mamãezinha que está gestante, ou que esteja amamentando, aquele filhotinho em fase de crescimento, ou aquele idoso, né, que já está perdendo massa muscular por conta mesmo da decorrência da vida dele. A gente precisa suplementar, mas durante a vida do animal, existem rações específicas, por isso que no rótulo, né, quando você vai comprar, tem lá filhote, idoso, sênior, adulto castrado, justamente para orientar o tutor a comprar uma ração para a fase de vida adequada. A suplementação, ela vem à parte em casos específicos. Um cão saudável que come uma boa ração, ela é sim um alimento completo. Em relação à transição da dieta, então, doutora do céu, eu ouvindo você falar agora, eu acho que a ração que eu estou dando para o meu pet não é ideal para a fase de vida dele. Ou eu acho que a ração que eu estou ofertando não está sendo boa. Ele anda muito apático, ele está muito gordo. Então, toda transição de dieta, ela precisa ser gradual. Eu não posso simplesmente parar a ração que eu estou dando hoje e ofertar a próxima ração de uma hora para outra. Então, essa transição, ela tem que acontecer ao longo da semana. Tem animais que precisam até de um tempo maior para que a gente vá fazendo, né, 70% da ração antiga, 30% da nova, e assim por diante, até que essa introdução gradual,
seja administrada no organismo desse animal de forma saudável, para evitar que ele tenha vômito, para evitar que ele tenha diarreia, para evitar até mesmo que ele rejeite, porque ele estava acostumado com aquela alimentação anterior. Então, às vezes, o medo do tutor de mudar a ração e o animal não gostar é também uma orientação do veterinário. O veterinário te ensinar como fazer essa transição de dieta para que o seu pet fique, sim, com uma qualidade de vida saudável e aceite uma ração de melhor qualidade se você não estiver ofertando. Ou que ele passe a comer uma ração adequada para a fase de vida que ele se encontra. Como eu disse, né, em alguns slides anteriores, a importância da água. Então, a água, às vezes, os tutores acabam não interpretando ali como parte nutricional da vida do animal. Então, a água, além dela regular a temperatura corporal, principalmente nesses dias quentes que estamos vivendo aqui em São Paulo, né, vai facilitar a digestão, vai facilitar a absorção desses nutrientes lá no intestino delgado, vai facilitar o transporte dos nutrientes, síntese de hormônios que esse animal precisa, a saúde dos rins. Então, manter a água do animal sempre fresca, em locais de sombra, colocar pedrinhas de gelo nos dias quentes para estimular que ele beba água é fundamental. Então, para a gente finalizar, qual que é a importância da nutrição no comportamento dos cães? Aqui nós vemos, né, uma imagem, um cão feliz, brincando com a tutora aí no parque, todo saudável. Então, quando a dieta ela é equilibrada, ela é fundamental para que esse animal desenvolva uma saúde mental e física adequada. Então, o animalzinho que está feliz, que está com uma dieta equilibrada, que consome ali rações de qualidade, ele vai ter o comportamento impactado de forma positiva. Ao contrário daquele animalzinho que às vezes está comendo o resto do alimento que sobrou da família, né? Aquela dieta, alimentação natural fake, né? Que é o resto do que sobrou ali da família. A disposição dele vai cair, o aprendizado, como eu comentei com vocês, muitos adestradores comentam comigo que o aprendizado acaba, assim, tendo uma defasagem, a energia. Então, a frase para finalizar é justamente essa: um cão bem nutrido é um cão mais feliz. Ele é receptivo ao treinamento e ele ganha muito mais qualidade de vida. Então, queremos vida longa? Sim, mas queremos uma vida saudável. Perfeito, Ana, doutora Flávia, muito obrigada, viu? eu que agradeço. Obrigada. Foi ótimo. Pessoal, aqui levando em consideração o público que a gente está falando, né, de veterinários, muito interessante, principalmente essa questão, principalmente aqui porque a gente está falando, né, do PF do Instituto, essa questão da procedência das ações e como isso influencia na saúde do animal, né? Então, aproveitando esse gancho aí, já pensando aqui na apresentação da doutora Flávia, levando em consideração tudo que ela falou para a gente, eu queria fazer mais uma enquete, por gentileza. Você se preocupa com as procedências das ações? É algo que você, ao receitar uma ração ou ao indicar para os seus clientes, para os seus pacientes, vocês se preocupam com a procedência? Vocês não se preocupam? Nunca pensei sobre o assunto. Aqui a ideia realmente é a gente conscientizar, né, os tutores, principalmente vocês como veterinários, isso que a doutora Flávia citou muito, essa educação mesmo, porque muita gente não sabe é, a fonte, o cachorrinho precisa consumir, não faz nem ideia que um cachorro filhote é diferente de um cachorro adulto. Então, é sobre isso e é por isso que a gente está aqui hoje. Tem mais aí, mais uns 10 segundinhos. Quem não respondeu, se puder responder, por gentileza, pessoal. Perfeito. A gente vai encerrar então a enquete. Muito obrigada pelas respostas. Agora, então, para continuar, a gente vai passar para a segunda palestra com o Dr. Franz Yoshitoshi. Ele é médico veterinário especializado em endoscopia veterinária. Ele possui vasta experiência, que inclui mais de 26 anos de atuação, com mais de 13.600 casos de endoscopia. Dr. Franz, bem-vindo. A palavra é sua. Olá, pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer.
ouvindo o som aí. Ah, ótimo. Vocês estão me escutando? Nos escutamos você, tá tudo certo, doutor Francisco. Giovana, gostaria de agradecer a PFI, né? É, Nós temos uma parceria, estou também como diretor da NMV, né? Estamos com uma parceria juntos, né? Gostaria de falar um pouco sobre a NMV, que é a Associação Nacional dos Médicos Veterinários, tá? É uma associação nova, né? Que, que ali visa ajudar o médico veterinário, né? Para se associar, não precisa pagar nenhuma taxa. Temos várias empresas que pensam muito em você, que é médico veterinário, e quer que você entre, né, se junte a esse movimento aqui. Damos várias palestras, vários webinars, temos página no YouTube também, né? E gostaria de convidá-lo a se associar e também a seguir o Instagram da ANMV, tá? Muito obrigado. E você pode só mudar o slide para mim? Aqui, assim, temos como objetivo falar sobre um tema que eu acho muito importante, né? Pelo tipo de trabalho que eu trabalho com endoscopia. A Giovana explicou já sobre o meu mini currículo, né? Mas eu vou só ilustrar um pouco mais. Eu estudei, sou formado pela Unesp de Araçatuba, eu estudei no Japão, fui em busca de endoscopia lá, na época que não havia muitas pessoas fazendo endoscopia aqui, né? E desde então, assim, eu sou um apaixonado pela endoscopia, né? Então, se vocês me colocarem qualquer animal na minha frente, eu logo imagino, assim, o que possa ter dentro daquele indivíduo, né? As nossas imagens pela endoscopia são coloridas, né? Então, isso, assim, é uma coisa assim, que nos fascina muito. Estou também como presidente do Colégio Brasileiro de Endoscopia e Cirurgia Veterinária, né? E estamos também com um congresso agora, em novembro, né? Estamos com as inscrições abertas para os nossos congressistas, temos vários palestrantes, né? Palestrantes nacionais, internacionais. Iremos reunir os melhores, né? Mais importantes endoscopistas veterinários aqui do Brasil. E vai ser realizado agora em novembro, né? Dos dias 21 a 23 de novembro, aqui na USP, aqui na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, né? Estou também como diretor da NMV e, assim, sou associado a vários grupos, várias sociedades, né, de classe, várias sociedades de especialidades também, nacionais e internacionais. Você pode passar, por favor? Então, como introdução, né, quando você fala em endoscopia digestiva e relacionado ao trato alimentar, né, logo de cara, assim, você tenta imaginar, né, por que que a endoscopia é tão importante. É importante porque ela vai te trazer uma noção do que realmente está ocorrendo dentro do paciente. Então, você pega aquele indivíduo que está vomitando ou com diarreia, e você entra com o endoscópio, você vai ver a lesão naquele momento, né? Ele tem assim uma conotação diferente do ultrassom. O ultrassom ele vai conseguir evidenciar a espessura, né? E também ele vai trazer informações sobre ele vai ter um ponto de vista diferente da endoscopia. A endoscopia tem como objetivo colocar os olhos lá dentro do paciente, né? Então, colocaria assim as nossas lentes dentro do esôfago, dentro do estômago, dentro do intestino delgado, dentro do intestino grosso. E a partir disso, conseguimos fazer pequenos procedimentos, inclusive até mini cirurgias, né? E, e coletamos também biópsias, removemos objetos. E durante essa apresentação, eu vou mostrar para vocês tudo isso aí, né? O meu objetivo é convencer vocês que a endoscopia é algo assim que pode ajudar os nossos pacientes. Próxima. Então, para iniciar nossa apresentação, a gente tem que entender assim, o que é regurgitação, o que é vômito, né? Então, existe uma diferença entre o paciente que regurgita e o paciente que vomita,
né? O indivíduo que regurgita, ele elimina o conteúdo de uma forma mais passiva, né? E quando você tem um animal que vomita, ele faz uma contração abdominal. Ele faz muita força. Ele tenta expulsar algo lá de dentro do abdômen para fora, né? Então, essa é uma grande diferença entre regurgitação e vômito. Porém, assim, existem outras alterações também. Por exemplo, na regurgitação, o conteúdo da regurgitação tem um odor assim mais adocicado, né? Você percebe assim que muitas vezes sai um conteúdo assim, parece mais fermentado. Agora, quando você vê o conteúdo do vômito, né? Esse conteúdo ele é mais azedo, né? Ele tem um cheiro mais ácido, né? E esse conteúdo ele pode mudar também, dependendo da fase da digestão, né? Você pode identificar assim, por exemplo, uma ração mais seca ou uma ração mais digerida, né? Então, através do conteúdo que o paciente estaria eliminando, você teria uma noção, né, do tempo de digestão. Inclusive, através do vômito, você pode identificar também outras alterações, por exemplo, corpos estranhos, você pode identificar pelo, você pode identificar sangue, né? Então, o conteúdo do vômito, ele pode trazer várias informações, e da regurgitação também. A partir disso, você vai se orientar em relação a da onde que estaria vindo aquele conteúdo, né, da regurgitação ou do vômito, né? Então, normalmente, assim, quando você fala em regurgitação, o conteúdo ele vem do esôfago, né? Quando você fala em vômito, o conteúdo ele vem do estômago e também do duodeno. Próximo. E agora, quando você fala em diarreia, né? Você tem uma diarreia de intestino delgado e uma diarreia de intestino grosso, né? Então, de uma forma assim, bem simples, né? Para vocês entenderem, a diarreia de intestino delgado, né? É uma diarreia mais líquida, né? Então, aquele indivíduo, assim, que é aquele cachorro que ele está andando, né? Ele não consegue segurar, e sai um jato, né? Um jato, assim, de conteúdo fecal. Ele é mais líquido, é, ele ele sai, o cachorro ele tanto o cachorro quanto o gato, ele põe para fora, né, e sempre num volume maior, né? E quando você fala em diarreia de intestino grosso, é uma diarreia assim que o cachorro, o gato, ele vai fazendo em montinhos, em montes, né? Então ele anda um pouquinho, ele defeca, né? Ele anda mais 2 passos, defeca, né? Ele faz tanta força, né, que muitas vezes você identifica, junto com esse conteúdo fecal, muco e às vezes sangue também. Mas em muitos pacientes, observamos também que ele pode ter as duas coisas. Ele pode ter a diarreia de intestino delgado, né? Pegamos vários pacientes com diarreia de intestino delgado e que na finalização ele defeca assim, fazendo mais esforço, né? Então ele pode ter assim uma enterite junto com uma enterocolite. E o paciente que tem uma inflamação no intestino delgado, alguns pacientes, em vez dele ter diarreia, eles podem vomitar também, né? Então, isso é um dado importante, né? Então, nem sempre quando o indivíduo ele tem uma enterite, que ele tem diarreia. Aquele indivíduo que tem enterite, ele pode só vomitar também, né? Então, antigamente, assim, imaginávamos que aquele indivíduo que vomitava, ele tinha um problema gástrico. Hoje, assim, temos essa evidência, né, que muitos animais que vomitam podem ter uma enterite, uma duodenite, uma jejunite. Próximo. Então, eu vou começar agora falando sobre afecções do esôfago, né? Então, o indivíduo que tem um problema no esôfago, ele pode regurgitar, ele pode ter disfagia, ele pode ter movimentos repetidos de deglutição, né? Então, aquele conteúdo que ele está saindo e volta, né? Está saindo e volta, ele vai tentando deglutir, né? Ele pode apresentar cialorreia, perda de peso, ele pode ter, assim, em alguns casos, anorexia, e também tem pacientes, indivíduos, né, que ele pode ter um apetite mais voraz, né? Mas por que que ele vai ter um apetite voraz? Porque, assim, alguns animais eles podem ter uma obstrução no esôfago, né? Eles podem ter uma obstrução, a comida não chega no estômago, né?
E por isso que ele pode ter um apetite, ele pode ter mais apetite que um indivíduo saudável, né? E quando falamos em vômito e regurgitação, fiquem atentos que esse cara, se ele aspirar, ele vai desenvolver um sintoma respiratório, uma broncopneumonia, e ele pode morrer por causa disso, tá? Então, vamos pensar naquele indivíduo que ele tem mega esôfago, por exemplo, né? Então, existem vários trabalhos que falam a causa, tem uma ocorrência maior de causa mortes, né? De animais que têm mega esôfago por causa de uma pneumonia aspirativa, né? E também outros indivíduos também que, assim, não só que têm megaesôfago, eles podem também evoluir a pneumonia aspirativa. Próximo. E, assim, eu vou falar sobre conceito também, sobre gastrite aguda, gastrite crônica. Então, isso aqui é só um conceito, tá? Eu estou fazendo esses conceitos para facilitar depois, quando começar a mostrar as imagens para vocês aí, tá? Então, tem uma diferença entre a gastrite aguda e a gastrite crônica, né? Então, a gastrite aguda, por exemplo, é aquela inflamação repentina na mucosa gástrica, né? Ele pode ser ele pode ter como uma causa, né, a ingestão, por exemplo, de fármacos, né? Então já identificamos animais que ingeriam anti-inflamatório não esteroidal, né? Tá? Então, alguns anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem causar lesão gástrica, existem alguns antibióticos que podem levar a um problema gástrico também, né? E, assim, a gente tem que lembrar também que existem outros agentes, por exemplo, você pode ter desde vermes que podem levar ao vômito, à inflamação gástrica. Você pode ter bactérias, vírus, né? Tá? Então, inclusive, assim, essas, você observa, assim, que esses animais, eles podem sentir uma dor também, né? Então, eles podem sentir uma dor epigástrica. Epigástrica é a região anterior do abdômen, tá? E às vezes essa dor ela pode ser assim muito parecida com a dor de pancreatite, né? Então, quando um indivíduo ele tem gastrite, ele pode ficar até naquela posição de prece, né? Ele pode baixar a parte anterior, né? Erguer a região posterior, né? E ficar naquela posição de prece, né? E com isso assim, a gente pode assim direcionar a localização da dor, né? Quando você fala em uma doença crônica, uma gastrite crônica, é aquela dor, né? Aquele problema gástrico que já passou de 3 meses, né? A partir de 3 meses, assim, daquele indivíduo que está vomitando, né? Então, consideramos como um gastropata crônico, né? Tá? Às vezes, assim, ele vomita, né? Ele passa mal, ele tem dor, uma dor crônica que, às vezes, assim, ele pode ser algo, assim, que seja suportável, mais suportável, né? Se comparado com aquele indivíduo que tem uma gastrite aguda, tá? E assim, tanto na gastrite aguda quanto na gastrite crônica, você pode ter hemorragia, né? Você pode ter hemorragia, e se você não tratar, essa gastrite ele pode evoluir assim para uma úlcera, né? Então, a úlcera seria uma lesão na superfície mucosa, e essa lesão ela pode ficar cada vez mais profunda. E é raro acontecer, mas já vimos animais com úlcera gástrica perfurada, né? E esse é o paciente que você tem que ficar muito atento, porque é um indivíduo que ele pode ter morte súbita aí se você, né, não perceber essa evolução dessa úlcera gástrica. E a úlcera gástrica ela pode ser identificada através do raio-x, né? Você pode identificar através do ultrassom, né? Não é tão fácil assim você identificar através do raio-x do ultrassom, mas você consegue, alguns profissionais com alguns equipamentos, inclusive você precisa ter assim como diz, uma condição especial. Por exemplo, ultrassom, né? Quando você fala em ultrassom de estômago, o estômago ele tem que estar vazio, sem gás, tem que ter líquido. Se você tiver gás no estômago, o transdutor ele não consegue avaliar bem a parede. Então você tem como diz, uma repercussão das ondas do ultrassom e o ultrassonografista não consegue avaliar. E por isso mesmo que assim, nós consideramos a endoscopia
o melhor exame para avaliar o estômago, né? Então, enquanto que o ultrassom, ele consegue avaliar que seja assim, em torno de 30%, 40% do estômago, né? Não sei o valor exato, né? Mas, assim, quando você fala em endoscopia, você consegue avaliar 100% da superfície mucosa do estômago. Então, você consegue identificar aquelas lesões pequenas, né? E conforme o tipo de equipamento que você tiver, né, da tecnologia investida no seu equipamento, você consegue evidenciar, assim, lesões, assim, muito, mas muito pequenas. Na medicina, por exemplo, eles têm padronizações para identificar, assim, através de uma imagem de um pólipo, ele consegue identificar se esse pólipo ele é um câncer ou se ele é um pólipo benigno, só pela característica da superfície, quando fazemos uma magnificação. Então, pegamos aquela imagem, aquela lesão, ampliamos, né? E utilizamos corantes para determinar, assim, o aspecto daquele tecido. E com isso, através da endoscopia, conseguimos identificar alguns tipos neoplásicos no humano, né? Infelizmente, na veterinária, isso ainda estamos um pouco, sabe, atrás, né? Tá? Ainda não temos essa padronização, mas o que eu observo é que, assim, algumas lesões, né, dentro da classificação humana, né, eles realmente, assim, aparecem, né, aparecem na hora da endoscopia. Então, é algo assim que podemos, provavelmente num futuro próximo, né, começar a utilizar, né, ter a nossa padronização também, né? E com isso, assim, a gente conseguiria, assim, adiantar, assim, alguns tratamentos, né? Porque quando você fala em análise patológica, geralmente demora de 7 a 10 dias. E se você tiver uma imagem, se você conseguir, através da endoscopia, identificar, saber se aquela lesão é benigna ou maligna, você conseguiria, sabe, adiantar o tratamento, que é muito importante quando você lida com alguns tipos de neoplasias. Próximo. Aqui é a mucosa esofágica, tá? Então, eu coloquei essa imagem, assim, para vocês entenderem qual o aspecto do esôfago, né? Então, tanto o da direita quanto o da esquerda são imagens de esôfago normais, tá? Então, existe uma particularidade aqui, né? O da esquerda, né? Que esse esôfago cheio de anéis, né? Ele é radiado, é o esôfago do gato. O da direita, com a superfície toda lisa, é o esôfago do cão, né? Tá? Então, isso, ele tem essa diferença porque um terço final do esôfago do gato, ele é constituído por uma musculatura lisa. E no caso do cão, no terço final do esôfago, a constituição de musculatura estriada. Por isso, eles têm essa característica. Isso é importante quando você fala em farmacodinâmica, tá? Então, alguns medicamentos, eles agem em musculatura lisa. Outros não agem na musculatura estriada, né? Então, a partir disso, você precisa entender, assim, o que funciona e o que não funciona. Próximo. Volta um. Aqui, né, a figura da direita, né, é um estômago saudável, né? Então, o que é o estômago saudável? Um estômago com uma coloração mais pro pálido, né, com essas pregas gástricas, né? Então, toda essa região preguiada é a região que chamamos de estômago glandular, né? Então, uma região assim que ele precisa dessas pregas, porque assim, o estômago é um órgão que precisa distender para receber o alimento, né? Então, quanto mais cheio essa superfície, ela fica mais lisa. Quanto mais vazia, as pregas aparecem mais. Só que as pregas, elas precisam ser simétricas, né? Então, muito parecidas, né? Então, na figura da direita, é um estômago normal. Agora, olhem a figura do lado esquerdo aqui. A mucosa está mais avermelhada, né? Enquanto que na figura da direita, a mucosa do estômago, ela está mais brilhante, não tem nada aderido, né? Na figura da esquerda, você vê uma secreção aderida, né? Tá? Então, essa secreção, por mais que eu tente lavar esse estômago, a secreção está aderida na mucosa.
tá? Então, vocês estão vendo, inclusive, uma coloração mais amarelada, que é o suco biliar, né? Então, suco biliar no estômago, né? O que a minha interpretação é que está ocorrendo um refluxo de bile, né, para o estômago. O normal de um indivíduo é a bile ir seguir o trajeto do intestino, né? Alguns animais eles podem ter esse refluxo, né? Essa bile pode ser cáustica também para o estômago. Então, é um indivíduo que tem uma inflamação no estômago, né? A parede está edemaciada, né? Então, provavelmente, esse estômago ele esteja sem proteção, né? Voltando, né, ao estômago, né? O estômago saudável, ele tem que apresentar, né? Ele tem uma camada de proteção, como se tivesse um gel, né? Em toda a superfície do estômago, né? Então você tem uma camada assim, de proteção no estômago, né? Que ele, na verdade, ele evita que o ácido, né? Cause lesão, né? Essa camada ela protege o estômago do próprio ácido. E quando você tem essa camada de proteção, né, diminuída, né, o ácido começa a atacar, né? E isso acontece nos casos de gastrite aguda e gastrite crônica. Próximo. E olhem que interessante, né? Essa figura da esquerda lembra muito a figura anterior da direita, de um estômago saudável. Só que vocês estão vendo pequenas lesões aqui, né? Não sei se aparece o mouse, não, né? Então, aqui, assim, na figura da esquerda, vocês estão vendo pequenas áreas, né? Mais circulares, né? Um pouco mais avermelhadas, né? Você vê, assim, a borda, assim, bem marcada, né? Que são úlceras gástricas, né? Então, através da endoscopia, eu consigo identificar, estou identificando, pelo menos aqui na minha tela, estou vendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Eu identifiquei pelo menos seis úlceras aí, né? Tá? E na figura da direita, eu estou vendo úlceras também, né? Na figura da direita, a região do final do estômago, a região entre o canal antral e o piloro, né? E aqui estou vendo, assim, uma úlcera mais cavada, né? Então, à direita, vocês estão vendo uma, uma lesão, assim, com a borda mais elevada e parece um buraco, né? Parece um buraco com o fundo mais acinzentado, né? Mais amarrosado, acinzentado. É uma úlcera, assim, um pouco maior. Eles têm outras úlceras menores. Inclusive, esse cachorro, ele tem uma úlcera bem na saída no piloro, né? Então, imagina a comida, o trajeto, assim, da ração passando por aí, né? Então, toda vez que o conteúdo ele passa por essa região, dói e muito, né? E essas úlceras, elas podem, assim, ir se aprofundando cada vez mais até ultrapassar assim toda a parede do estômago, né? Então, são indivíduos assim que precisam de tratamento, né? Precisam de um diagnóstico mais preciso, né? Então, vamos pensar assim no seu cachorro, num cachorro doente, né? Que está com uma dor abdominal, dor epigástrica, né? Então, você acha, né? Você como médico veterinário fez ultrassom, viu a espessura de uma parte do estômago e você sugere que tenha uma gastrite, né? Entre uma gastrite e uma úlcera, né, sim, são coisas com o mesmo, sabe, a mesma é uma inflamação, só que com gravidades diferentes, né? Porque a úlcera, não sei se vocês pensam como eu, mas algumas úlceras você tem que operar para remover, tá? Para salvar um indivíduo, né? Muitas vezes você precisa operar e remover isso, né? Porque são feridas que muitas vezes são tão crônicas, mas tão crônicas, que eles têm dificuldade para cicatrizar, né? Eles vão piorando cada vez mais, né? Então, se fosse, por exemplo, a úlcera da figura do lado esquerdo, do estômago do lado esquerdo, ainda dá para tratar, você pode entrar para tratamento. Agora, essa úlcera da direita, que é mais cavada, mais profunda, eu realmente ficaria preocupado, né? E tem mais uma coisa aqui.
Quando você tem úlcera no estômago, o seu diagnóstico diferencial de câncer também. Isso pode ser um adenocarcinoma, né? Então, não adianta dar só remédio. Não adianta. E eu tenho, assim, uma série de tutores que, assim, têm o mesmo discurso quando vão fazer endoscopia. O meu veterinário, eu insisti para o meu veterinário pedir para fazer endoscopia. Só que ele foi tratando, não quis fazer endoscopia. Daí fui para um outro veterinário e, e pedi novamente uma endoscopia. E, mais uma vez, eu tive que pular de veterinário até encontrar alguém que indicou a endoscopia, só que já era tarde, era um câncer. Gente, a gente tem que, assim, a gente tem que indicar mais, né? A gente tem que pensar mais no nosso paciente, né? Eles têm, pode ser que, assim, a maioria dos animais, né, tenham gastrite, mas pode ser que um deles tenha ou um carcinoma, um adenocarcinoma, ele pode ter um linfoma gástrico, linfoma intestinal, né? Recentemente peguei um caso de linfoma em esôfago, né? E esse esôfago, ele não tinha nenhum sintoma esofágico de câncer, né? Foi um achado, né? Então, eu fiz um diagnóstico super precoce, né? No paciente tinha um linfoma esofágico. E desde então ele está sendo tratado, né? Então, imagine, assim, doenças que você consegue diagnosticar antes, né? Pode ser que não sejam, seja na minoria dos animais, mas você pode salvar uma vida fazendo isso. Próxima. Essa é uma lesão no esôfago, né? Então, vocês lembram do esôfago normal, né? Eu trago essa imagem, né? Porque é uma imagem muito impactante para mim, né? Se eu contar para vocês que 5 minutos antes dessa imagem, o esôfago estava normal, vocês acreditam? Difícil, né? Mas esse é um esôfago de um gato, né, que durante a anestesia ele superficializou, né, não que superficializou, mas ele teve mímica de vômito, né? Então ele teve uma intuscepção gastroesofágica provisória, né? Ele fez aquela mímica de vômito, né? Então, como comentei, assim, o vômito, o indivíduo ele faz tanta força, né? Que algumas vezes o estômago ele invagina para dentro do esôfago, né? E só pelo fato da mucosa gástrica ter encostado no esôfago, por alguns segundos, causou essa inflamação, né? Então, essa imagem, para mim, mostra com que estamos trabalhando, né? É ácido clorídrico, é ácido assim que ele, sabe, se você colocar o ácido clorídrico num bife, ele vai digerir, né? O esôfago, ele não está preparado para isso. O estômago, sim, mas o esôfago não, né? Então, o indivíduo que ele vomita cronicamente, ele está sofrendo, assim, de uma esofagite constante, né? Então, essa imagem representa muitas coisas, né? Representa muito para mim, né? Para a gente sempre pensar numa terapêutica, para evitar que esse indivíduo não vomite, né? Não passe, não fique passando mal, né? Próxima. Existem outras lesões também em esôfago, né? Então, aí vocês estão vendo faixas mais avermelhadas, né? Aqui já seria assim um indivíduo com uma esofagite crônica, né? Então, ele tem uma inflamação crônica. Eu vejo aqui nessa imagem o tecido já em fase de cicatrização. Próxima. Outras lesões em esôfago também, vocês estão vendo úlceras, estão vendo 4 úlceras no esôfago, além da alteração da coloração. Próxima. Olha essa lesão aqui, né? Aqui já é próximo ao estômago, né? No esôfago. Aí um objeto impactou nessa região. Era um corpo estranho. Ele parou bem nessa região. E ele ficou parado, ele ficou impactado aí por menos de 24 horas. Toda essa faixa branca é uma faixa de necrose, né? Necrose, o esôfago é um órgão assim muito sensível, né? Então, só pelo fato da impactação do objeto,
ele pode rasgar, né? Então, não esperem. Se o tutor dizer, né, que ele engoliu algum objeto, né? Desses objetos, assim, os mais perigosos são os ossos, tá? Eu sei que provavelmente uma parte, né, dos nossos colegas veterinários indicam osso, né? Osso como forma assim de suplementação, mas eu vejo o outro lado, tá? Eu não quero defender o não uso do osso, mas eu tenho que alertar vocês que os ossos, né, eles podem causar lesões e causam muitos óbitos de animais, tá? Então, eu preciso trazer isso à tona, né? Isso é uma, provavelmente vire uma discussão, né? Uma discussão longa, porque tem gente que, sabe, sugere, inclusive veterinários que sugerem o uso de osso na dieta, e eu sou da linha que sou contra o uso do osso, tá? Então, aqui, assim, eu tenho casos, assim, que são palpáveis, tá? Então, olhem esse caso aqui. Próxima. Aqui também, isso aqui foi uma lesão de osso no esôfago, tá? Então, necrosou, né? Causou necrose, né? Isso aqui foi depois da remoção do objeto. Causou necrose na parede, causou hemorragia, impactou nessa região, tá? Então, mas não é só o osso, tem outros objetos também que causam, acabam impactando aí no esôfago, acabam impactando também algumas regiões do estômago, não sai, né? Tá? Então, você tem que ter uma abordagem, né? É lógico que assim, o ideal é, na minha opinião, o ideal é evitar alguns objetos, alguns tipos de alimentos, né? Mas assim, aqui eu posso mostrar, né, o que eu vejo para vocês, né, para terem essa reflexão. Próxima. Isso aqui, assim, são casos, assim, na verdade são dois vídeos, né? Será que o vídeo vai rodar, Giovana? Você consegue clicar aí? Ah, não, ficou só. Não Acho que foi, não não foi o último. vai acabar Tá. rodando. Então, não tem problema, né? Então, eu vou explicar, assim, sobre esse vídeo, né? Tá? Na verdade, assim, aqui vocês estão vendo, assim, duas figuras diferentes, né? A da esquerda é uma figura, assim, que estou vendo, assim, do estômago em sentido ao esôfago, tá? Então, esse preto do meio é o endoscópio. Então, eu peguei o endoscópio e fiz uma retroflexão da ponta do endoscópio, então estou dentro do estômago olhando para a entrada dele, tá? Eu estou vendo assim toda essa região aberta, né? Então, entre o esôfago e o estômago, você tem o cárdia, né? Tá bem nessa região da transição entre o esôfago e o estômago, você tem uma musculatura que tem que estar fechada, né? Só que aqui, o que eu estou vendo, que ele está relaxada, está aberta, né? Então, esse cara aqui, esse indivíduo, é um indivíduo que, assim, vai ter o conteúdo gástrico entrando no esôfago constantemente. Esse é um indivíduo que vai ter, é um indivíduo do refluxo, né? Então, chamamos isso de cardia incompetente, né? Então, o cardia, ele está relaxado, assim, tá todo aberto. E com isso, assim, você tem que, é um indivíduo que ele vai precisar de um procinético, né? Para sempre, tá? Porque, assim, porque se o conteúdo ele ficar voltando, primeiro, ele vai evoluir, assim, por essa imagem, já dá para ver, assim, bem na borda, vocês estão vendo às 11 horas dessa borda aqui da figura da esquerda, vocês estão vendo até uma esofagite, né? Tem uma área mais avermelhada, né? Então, indivíduo que ele vai ter uma esofagite crônica. Além da esofagite crônica, por causa do refluxo, ele vai começar a aspirar isso aí, né? Então, é um cara que, assim, ele vai ter esse problema pelo resto da vida, né? Então, você precisa ficar atento, né? Então, se tiverem um cachorro ou um gato, né, que tenha costume de ficar fazendo isso, ó, isso pode ser indício assim de refluxo, tá? Então fiquem atentos a esse indivíduo, né? E o melhor seria fazer exames, né? Fazer exames, inclusive um deles seria a endoscopia, tá? Infelizmente, assim, esse vídeo da direita era um vídeo, assim, bem interessante, né? Uma figura, é um vídeo, assim, com uma visão do esôfago sentido estômago, né?
Vocês estão vendo que tem uma pocinha embaixo. Essa pocinha é o conteúdo que, assim, que o estômago, né, foi jogando para dentro do esôfago, né? Era um vídeo assim mostrando assim como funciona esse fluxo gastroesofágico, né? Então, só que o da direita, o cardio ele está bem fechado, né? Isso que eu acho interessante, né? O da esquerda, o cardio está aberto. A da figura da direita, o cardio está fechado. Só que assim, ele vai jogando conteúdo, vai empurrando, é como se fosse um antiperistaltismo, né? Vai empurrando o conteúdo do estômago para o esôfago, tá? Então, são duas características diferentes aí. Próxima. Aqui, aqui também, né? Aqui a figura da esquerda dá para entender, né? Você tem uma figura do esôfago, né? Nessa figura do esôfago, vocês estão observando três tonalidades de tecido. A mais externa, que seria a coloração normal do esôfago, você vê uma camada assim com pequenos vasos, né? Vasos e também com uma coloração um pouco mais avermelhada, né? Que é uma região com esofagite, tá? E vocês estão vendo uma terceira camada mais central, que é a mucosa gástrica, né? Então, esse indivíduo, ele tem uma hérnia de hiato por deslizamento, tá? Então, uma parte do estômago, da mucosa gástrica, ele está acima do pensamento diafragmático. O pensamento ele está pegando um pouco mais caudal e por isso, assim, a mucosa gástrica ele está mais elevada, né? Então, o cara que vai ter uma esofagite crônica, assim, também para sempre, né? Então, ele é um cara que vai precisar de tratamento aí, tá? Então, são coisas, assim, que provavelmente através de outros exames, você não consiga detectar, né? Então, são pequenos detalhes, né, que só pela endoscopia você conseguiria identificar, tá? Então, acima dessa figura da esquerda, existem quatro figuras, quatro desenhos, né? Então, o da esquerda seria o esôfago normal, né? Indo para a direita, né, tá escrito tipo 1, type 1, né? Seria esse que é o esôfago, essa hérnia por deslizamento, né? Tem outro tipo de hérnia, que é o tipo 2, que é a região do fundo gástrico, ele hernia para a cavidade torácica, né? Então, uma parte do estômago, sem ser a parte do cárdia, né? Ele hernia. Agora, o que observamos também é esse tipo 3, que é o tipo misto, né? Que você vê a parte da transição, né? herniar, e também uma parte lateral do fundo também herniar, né? Que aqui seriam também dois vídeos, né? Então, da figura da direita seria um caso do tipo 3, né? Tá? Mas é uma pena assim que não está em movimento também. Próxima. Esse aqui é uma figura de um megaesôfago, né? Então, é um megaesôfago bem clássico, né? Então, o esôfago, toda essa coluna de contraste bário, né? Ele preencheu o esôfago, né? Ele tem tanta dilatação, né? Que esse esôfago, ele está descansando em cima da traqueia, né? Então, o próprio peso, né, do esôfago, ele começa a cobrir a traqueia, começa a deslocar a traqueia ventralmente, começa a deslocar o coração ventralmente também, né? Tá? E vocês precisam tomar muito cuidado na hora de indicar um contraste à base de bário para fechar o diagnóstico, né? Para fechar o diagnóstico é, de megaesôfago, tá? Porque ele pode aspirar. Próxima. Aqui, assim, é o esôfago também com conteúdo, né? O megaesôfago, né? Tá? Com conteúdo alimentar, tá? Próxima. Aqui, sem o conteúdo alimentar, tá? Eu tô recebendo uma mensagem agora da Giovana, né? Que, assim, a palestra tá boa, né? Mas a gente Tá muito boa mesmo, Dr. vai Franz. encerrar aqui, né? Mas só com o que eu passei para vocês, tenho certeza que Se vai fazer você tem diferença mais, dá para você falar mais 5 minutinhos, Dr. Franz, nesses se a gente for. minutos. É, para você, se você conseguir ir encerrando, mas dá para você falar mais um pouquinho.
Ah, ótimo. Então eu vou seguir aqui, tá? Então, por essa imagem aqui, que é o mesmo paciente do conteúdo alimentar, tá? É o mesmo paciente com mega esôfago, né? E essa figura, assim, foi uma figura, assim, impactante para mim. Porque o esôfago está tão dilatado, mas tão dilatado, né? Que ele está mostrando as estruturas adjacentes aqui, né? Então, eu enxergo nessa imagem os grandes vasos, né? Eu consigo observar também a lesão na mucosa, né? Tem uma esofagite, uma faixa com uma úlcera, né, no esôfago, e tem uma úlcera em fase de cicatrização também. Só que o que mais me deixou impactado nessa figura é que ele está contornando a traqueia e os brônquios, né? E ele está mostrando que a traqueia está achatada. Não só a traqueia está achatada, como na região mais distal, eu vejo os brônquios também achatados. Eu estou vendo um indivíduo que, além de ter um megaesôfago, ele tem um problema respiratório grave, gravíssimo, né? Ele tem um colapso traqueal e também ele tem um colapso brônquico aí, e deve ter também uma broncomalácia, né? Agora, imagina um cara que tem um distúrbio alimentar esofágico. Além disso, ele tem um problema respiratório. Gente, juntou duas coisas assim que, assim, infelizmente, né, eu vejo uma tragédia aí nesse paciente, tá? Então, são indivíduos que a gente tem que cuidar, a gente tem que tratar. Então, eu queria deixar assim como mensagem, né, que o cara que tem problema alimentar, ele pode ter um problema respiratório grave, né? Então, não fiquem atentos só à parte digestiva, fiquem preocupados com a parte respiratória, sim, né? E nesse paciente, por exemplo, qual que seria a minha conduta, né? Vendo essas alterações, eu já pensaria em colocar uma sonda alimentar gástrica, né? É um indivíduo que, assim, que ele corre o risco, né, de aspirar e morrer pela aspiração, tá? Então, alguns indivíduos, eu já tento orientar os tutores sobre a gravidade, né? Sobre o risco de vida que ele está correndo. Porque esse indivíduo, em algum momento, ele vai aspirar e se ele aspirar, ele não vai aguentar, porque ele já tem um problema respiratório gravíssimo, tá? Então, você passa mais um slide, deixa eu ver se... Ah, acho que eu vou finalizar só a parte do esôfago, viu, Giovana? Pode ser? Acho Pode que deve ter ser. uns 3 ou 4 slides, né? Então, isso aqui é um esofagograma de um indivíduo que tem uma estenose de esôfago. Aqui eu estou vendo um divertículo, né? Um contraste, e vocês estão vendo assim uma linha, parece uma minhoquinha saindo, né? Isso aqui é região de estenose, né? A estenose também, ela é grave, tá? Então, próxima. Então, da esquerda é o esôfago normal, da direita é o esôfago de um indivíduo com uma estenose. É uma estenose inflamatória, né? Ela, ela pode ser causada, né? Tem algumas causas. Uma delas seria o refluxo, né? Então, o próprio refluxo pode fazer com que feche o esôfago, né? Então, o refluxo pode causar uma lesão cáustica, pode inflamar o esôfago, né? Pode criar uma úlcera, e na cicatrização ele pode fechar, tá? Mas, assim, o que eu tenho visto hoje, né? Isso é assim, um alerta para os veterinários, tá? Os veterinários que anestesiam, tá? É que, assim, muitos animais que passam pela anestesia, eles podem ter refluxo durante a anestesia. E com isso, eles podem evoluir para uma estenose. Se o animal desenvolver uma estenose de esôfago, ele vai ficar com o esôfago fechado. E o tratamento para a estenose é romper essa cicatriz. E para você romper essa cicatriz, você vai ter um investimento em relação ao tratamento, tá? Não só isso, mas o cachorro, ele não vai se tornar um cachorro normal, ele vai estar sequelado, né? Então vai ser aquele indivíduo que, assim, você não vai conseguir retirar a cicatriz, ela já está aí, né? E o esôfago é um órgão elástico, então você vai criar, vai ter uma o tratamento consiste em diminuir o tamanho, sabe? Aumentar o diâmetro da cicatriz, né? Então, a melhor coisa é evitar, né? Então, tem procedimentos, por exemplo,
o posicionamento do corpo, né? Então, deixar a cabeça mais erguida durante a anestesia, né? Então, se precisa tomar alguns cuidados. No caso dos meus pacientes, todos eu utilizo antiemético nas anestesias. Eu utilizo também o inibidor de bomba, o inibidor de ácido, né? Tudo isso para garantir, né? Ter uma garantia maior, né? Não que eu vá evitar, mas pelo menos vou tomar, ter uma medida, né? Para evitar um distúrbio desse, que é grave, gravíssimo. Próxima. Então, esse é o tratamento, tá? Então, você precisa, o tratamento consiste em balonar, usar um catéter para romper a estenose, tá? Próxima. Tá? Então, aqui são as fases, né, do antes e depois, a esquerda a estenose, o balonamento e a dilatação, próxima. Aí era um vídeo mostrando o balonamento, próxima. Tem a persistência de arco aórtico também, que é um distúrbio que causa obstrução, né, próxima. Existem tumores, né, tumores que eles podem não estar dentro do esôfago, mas podem estar fora, né. Aí é um tumor de cárdia, né, que ele acabou fechando toda a passagem e, na verdade, são três pacientes diferentes, né, que fizemos o balonamento dessa região para poder abrir. Próxima. Esse é um tumor também, né? Então, é raro, mas identificamos alguns tipos de tumores no esôfago, né? E para fechar aqui, né? Através da endoscopia, alguns tumores conseguimos remover, tá? Então, temos técnicas endoscópicas que conseguimos dissecar alguns tumores, remover algumas formações, né? Evitando cirurgias, né? Então, além disso, né? O que eu queria passar para vocês, na verdade, assim, seria uma mensagem em relação a corpos estranhos, né? Que pegamos muitos pacientes que não conseguem nem chegar no veterinário, porque eles podem morrer no meio do caminho, né? Então, tomem cuidado com principalmente os ossos, né? Tá? Ossos grandes, ossos, sabe? Tem animais que engolem ossos de vértebras, por exemplo, né? Ossos de galinha, né? Que podem perfurar, podem obstruir, né? E o fim muitas vezes é trágico, tá? Então, prestem atenção e reorientem os seus os tutores aí, tá? Então, Giovana, eu queria agradecer, tá? Agradecer a todos vocês, né? Pela, pela abertura, assim, né? Pelo convite, né? E também pela parceria junto com a NMV, né? Infelizmente, assim, pulei essa parte, assim, essa parte que eu adoro também, seria os corpos estranhos, né? Então, quem sabe, assim, isso pode ser uma porta, assim, para uma próxima palestra, né, Giovana? Tá? Então, Não, com certeza, Dr. Franz, eu que agradeço a presença, o conteúdo foi realmente enriquecedor, é bem legal. Eu acho que a gente vai ficar uma parte 2 aí para os corpos estranhos. Muito tá, obrigada. A gente vai só passando, terminando a apresentação, só para dar continuidade, pessoal, mas eu gostaria de agradecer realmente a doutora Flávia e ao Dr. Franz por estarem aqui. A gente vai partir para a sessão de perguntas e respostas, mas antes eu gostaria de lembrá-los que esse evento está sendo gravado e a gravação vai ser disponibilizada para quem está aqui assistindo ao evento, tá? Ela também vai ficar disponível depois no nosso canal do YouTube para vocês assistirem por completo, na íntegra. E agora eu queria fazer mais uma enquete com vocês, uma última enquete. Queria, por gentileza, saber o que vocês acharam desse evento. É, eu vou subir a enquete, então, aí, por favor. Por favor, respondam. Como você avalia esse evento? Excelente, muito bom, bom, satisfatório ou ruim? Tem aí, vou dar mais um tempinho aí para todo mundo que está conosco responder, por gentileza. E agora, pessoal, quem não respondeu ainda, por favor, responda, mas quem já respondeu, a gente vai abrir a sessão de perguntas e respostas. Então, por favor, usem ali o botãozinho do Q&A, do QA, ali embaixo, para mandarem suas perguntas. As perguntas que a gente não teve tempo, se não der tempo de responder todas, elas serão respondidas por e-mail nos próximos dias, tá?
Vou deixar aí mais 10 segundos a enquete para vocês. Perfeito, mais 5 segundos eu vou encerrar a enquete. Perfeito, pessoal. Muito obrigada. A gente vai encerrar aqui a enquete. Muito obrigada aos que estão presentes. Então, agora vamos partir para a sessão de perguntas e respostas. Já temos a nossa primeira pergunta aqui, da Mariana Araújo. Quais são os tumores mais comuns? Ad- Adenocarcinoma? Desculpa. Aí Tá, tá, pode responder, doutor Francisco, por gentileza. posso responder, Flávia? Claro, doutor. Os tumores, assim, dependem muito da espécie, tá? Então, vou falar primeiro sobre os cães, né? Encontramos muitos adenocarcinomas e carcinomas no estômago do cão, né? E no intestino também, né? São os tumores mais comuns, mas identificamos também linfomas, né? Linfomas e outros tumores, por exemplo, temos leiomiosarcomas, leimiomas, né? E outros tumores menos comuns, né? Agora, em relação ao gato, o tumor mais comum no gato seria o linfoma, né? E por causa desse linfoma, né, eles têm até um trabalho recente, digo, de uns 3, 4 anos atrás, que eles estudaram assim, os linfomas, né, fizeram um levantamento sobre a localização dos linfomas, né, no gato, né. Eles observaram que, assim, eles encontravam linfoma em todo o trajeto alimentar, né, só que com uma ocorrência maior na região do final do intestino delgado, né. Então, hoje se recomenda, assim, quando falamos em coleta de material, para você fechar o diagnóstico, você precisa fazer biópsia, né? Então, recomenda-se muito a biópsia dessa região do final do intestino delgado, né? Agora, a característica dos tumores, né? A característica é bem diferente, tá? Então, tem alguns tipos de linfomas que você nem observa, você vê uma lesão como se fosse uma gastrite, né? E ficamos muito surpresos quando vem o resultado, né? Então, o linfoma é um tumor, assim, que ele pode se apresentar com uma forma mais ulcerada, mais elevada, né? Porém, ele pode não passar assim nenhum, sabe, nenhuma imagem assim macroscópica. Agora, os carcinomas, adenocarcinomas, eles têm a característica deles, né? Uma característica mais elevada, eles chegam a endurecer a parede, chegam a ulcerar, né? Então, são características assim totalmente diferentes, tá? Perfeito, doutor. Muito obrigada. É, alguém tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de continuar. O pessoal que está aqui presente conosco, por favor, mandem aí na question and answer que fica aí embaixo, por gentileza. É só clicar e digitar a sua pergunta. Vou esperar mais alguns segundinhos, ver se alguém tem mais alguma pergunta. Bom, acredito que não tem não, a gente não tem mais nenhuma pergunta, então eu gostaria de agradecer a todos em nome do Pet Food Institute dos Estados Unidos. Obrigada pela presença e principalmente, em especial, os que estão aqui conosco até agora. Obrigada aos nossos oradores, a doutora Flávia e ao doutor Franz, foi um prazer tê-los aqui conosco. Eu gostaria também de agradecer a toda a equipe da River Global que ajudou a preparar este evento. Como eu já falei, a gravação deste evento será disponibilizada a todos que participaram e também vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta adicional, ou realmente se quiserem só conhecer os nossos serviços, por favor, entre no nosso site, que é www.pfibrasil.com.br, ou envie um e-mail para pfi@riverglobal.net. Foi um prazer tê-los aqui essa noite. Também siga a gente no @PFI Brasil, no Facebook e no Instagram. E como eu comentei, também tem o nosso canal do YouTube, que também é PFI Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e até a próxima atividade do Pet Food Institute. Até breve, see you soon. Tchau, obrigado.